Mais uma vez, boa noite para todos vocês que estão aí presentes. Dando sequência na disciplina aí de CLPs, que são os nossos controladores lógicos programáveis. A gente vai começar hoje o que eu chamo de módulo 2, né? Só seguindo a classificação do livro que eu uso, né? Apesar de que eu vou pular alguns capítulos, que a gente viu algumas coisas como revisão. Mas o nosso módulo 2, nós vamos ter um foco aqui em componentes do equipamento. A gente já viu esses componentes um pouquinho superficialmente no módulo 1, quando a gente estava tendo uma visão geral do CLP. Então, nesse módulo 2, a gente vai aprofundar principalmente no que diz respeito à nossa seção de entrada e saída de dados. Então, eu vou falar de forma geral dessa seção de entrada e saída de dados, principalmente com relação a endereçamento dessas variáveis. Como que a gente vai se referir aos endereços de cada ponto, de cada terminal da entrada e saída de dados. Vou falar um pouquinho de uma entrada e saída de dados dedicada exclusivamente a sinais discretos, outra dedicada exclusivamente a sinais analógicos. Vou gastar uns 2 minutos falando de módulos especiais, tá? Só para vocês terem uma noção da existência desses módulos e quando eles podem ser utilizados. Algumas especificações, isso daqui é muito dado, então eu vou tentar também não perder muito tempo nisso, só para vocês terem noções dos valores de referência. Falar um pouquinho da nossa CPU, de forma mais aprofundada, e sobre projeto de memória, tá? Dentro de CPU, dentro talvez até colocaria aqui um 2.8, né? Alguns tópicos gerais, tá? Por exemplo, interface homem-máquina e outros pontos que, se der tempo, eu falo aí antes de terça-feira, beleza? Então, o objetivo geral desse módulo é que vocês consigam identificar e descrever as funções básicas dos componentes de um CLP, descrevendo os seus circuitos e o funcionamento dos circuitos quando eles forem apresentados. Além disso, classificar e descrever os diferentes dispositivos de memória e diferentes dispositivos periféricos que a gente pode conectar nesse equipamento. Então, vamos falar da seção de entrada e saída. Seção de entrada e saída é onde a gente vai ter conectado todos os dispositivos de campo. Sejam eles dispositivos de entrada, que vão estar conectados na parte de entrada, sejam eles dispositivos de saída, que vão estar conectados na parte de saída. Então, todos esses dispositivos são conectados no módulo de entrada e saída, ou na seção de entrada e saída. Essa seção, ela vai atuar como interface com a CPU. Então, a gente não vai ter o sinal destes dispositivos de campo chegando diretamente no processador. A gente vai ter esses sinais passando por um módulo de entrada e saída. É como se esse módulo fizesse, vamos falar de maneira grosseira aqui, uma tradução do sinal para o sinal ser melhor interpretado pelo processador, tá? Então, ela recebe esses sinais do processo e faz uma conversão, de modo que esses sinais convertidos, eles vão ser utilizados pelo controlador, ou seja, pelo processador. Tá? Então, a gente pode fazer uma associação grotesca mesmo com uma tradução. O sinal que está chegando no campo, o sinal que está vindo dos aparelhos, por exemplo, de um sensor, ele não é reconhecido pelo processador. Reconhecido no sentido de níveis de tensão, no sentido de níveis de corrente. Tá? Então, ele precisa passar por uma espécie de tradução, que, do ponto de vista de sinais elétricos, a gente chama essa tradução de uma conversão de sinal. Depois que esse sinal é convertido, o controlador consegue
utilizar essa informação que chegou do campo. O caminho inverso também tem que acontecer. Antes do controlador mandar o sinal para um atuador, por exemplo, um motor, ele precisa passar por um sistema de conversão. Então, vai ser o nosso módulo de saída aqui, tá? Então, a gente vai ter a CPU passando por uma espécie de conversão, uma espécie de tradução de sinal, para, no motor, esse sinal chegar em níveis adequados de tensão e de corrente, de forma que ele possa ser reconhecido e entendido de maneira correta. Então, a gente vai ter a interface de entrada fazendo essa conversão dos sinais que estão vindo dos dispositivos de campo de entrada para o processador. E a gente vai ter a interface de saída convertendo os sinais do controlador para sinais externos que vão controlar o processo, ou seja, mandando para os dispositivos de campo de saída que são responsáveis por atuar diretamente no processo, tá bem? A principal vantagem hoje em dia da utilização dessas seções de entrada e saída é que a gente consegue colocar esses módulos perto, próximo, e eu digo perto e próximo fisicamente, né? Geograficamente. Então, próximo aos dispositivos de campo. Então, os módulos de entrada, próximo aos sensores. Os módulos de saída, próximo aos atuadores. Eles não precisam especificamente estar próximo ao processador, ao CLP, ao próprio controlador, né, o cérebro. Então, isso daí minimiza ainda mais a questão de cabeamento. Vocês percebam aqui, ó, que eu tenho uma interface processada, então aqui eu tenho um CLP completo, onde eu tenho componente fonte, componente processador, entradas e saídas. Este CLP está ligado diretamente no motor. Além das entradas e saídas desse CLP, que está num ponto de trabalho, eu tenho uma estação de entrada e saída remota. Ou seja, essa estação ela está fisicamente afastada deste primeiro CLP ou do processador do CLP. Ela está próxima ao processo e aos pontos de interesse do processo. Por exemplo, um controle de liga e desliga e um sensor. Tá? Um sensor, aqui um sensor geral, para a gente não interessa que tipo de sensor. Quem toma todas as decisões é o CLP pensante, o CLP que tem o processador. Então, vocês percebam que o processador está nesse equipamento aqui. O meu equipamento de cá não tem um sistema de processamento. Ele só faz a tradução da informação. Mas ele tem aqui, ó, um sistema de comunicação que é enviada diretamente para a comunicação de onde tem o processador. Então, eu consigo, através de um único cabo, mandar todas as informações. Eu não preciso, por exemplo, se eu tiver 5, 6 sensores, fazer o cabeamento de todos esses 5, 6 sensores para conectar nesta interface de entrada que está lá do ladinho do processador. Então, isso daí permite o que a gente chama de acesso remoto por conexão de cabos. Tá? Essa comunicação que está aqui, ela é feita através de uma rede industrial, uma rede Ethernet, uma rede Profibus. Tá? Então, a gente tem várias redes confiáveis que conseguem fazer essa comunicação. Do ponto de vista de indústria 4.0, onde a gente conseguiu uma comunicação de alta velocidade e uma rede do tipo 5G, a gente vai poder eliminar essa questão de fiação, né? Então, a gente vai conseguir essa comunicação remota através de dispositivos que fazem uma comunicação sem fio. Então, melhora ainda a questão de
conexões, tá joia? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho algumas formas de fazer essa comunicação. Lembrando que a gente está falando, nesse momento, de comunicação por fio, né? Ou meio físico. A gente não está trabalhando ainda na nossa ideia de indústria 4.0, que do ponto de vista do Brasil, é coisa para daqui, vamos chutar, 10 anos, para a gente ter uma ou outra empresa funcionando nessa metodologia. Apesar de já ter 10 anos que elas já estão falando nisso, né? Mas quem sabe daqui 10 anos a gente tenha uma ou outra empresa com realmente os conceitos de indústria 4.0 empregados. Então a gente tem algumas formas de fazer essa comunicação. Quais são os meios físicos que a gente pode realizar essa comunicação? Quais são os meios físicos que vocês conhecem? Através de cabeamento. Pessoal, estou vendo aqui no chat o Abel dando um feedback de que o meu vídeo está travando. O meu vídeo ou a minha voz também, ou para você está normal, é só lá com o Abel? Ô, Lucas, o meu tá travando o vídeo e a voz. Eu não sei se é só o meu. Beleza. Alguém me dá mais um feedback aí para eu saber se é minha rede? O Lucas, de vez em quando fica travando a voz, o vídeo está normal. Tá travando a voz um pouco, Lucas. Tá travando? Tá bom. Eu vou tentar mudar Pra minha mim tá posição normal. aqui. Como é que é, Antônio? Pra mim aqui tá normal. Tá ok? Beleza. De qualquer forma, eu vou tentar ficar um pouquinho mais próximo do roteador, tá? Mas a gente tem a interferência tanto da minha internet quanto da de vocês, né? E, infelizmente, a gente sabe que, de forma geral, no Brasil, a nossa internet não é uma internet de qualidade, né? Mas me chamem sempre atenção quando tiver esse travamento, quando tiver com essa dificuldade de compreender, tá? De qualquer forma, eu dei uma aproximada aqui do roteador, vamos ver se ajuda. Então, o Marcelo me deu aí a sugestão de cabeamento. Realmente, né? Quando a gente fala de meio físico, a gente vai fazer essa conexão através de cabos. Quais tipos de cabeamento que vocês conhecem? Qual tipo de cabeamento que a gente poderia usar aqui para fazer essa comunicação de módulos? Fibra ótica. Primeiro tipo aí, né, que a gente ouve muito falar, talvez não saiba muito o funcionamento, mas o primeiro tipo que a gente tem é a fibra ótica, tá? Então, uma forma de fazer essa comunicação é sim fibra ótica. Vou colocar aqui FO, porque escrever com mouse tá pesado, tá? Saudade da minha canetinha. Tem um segundo modo de transmitir esses cabos, desculpa, de transmitir esses dados, que inclusive é a forma mais comum, é a forma que a gente está acostumado de transmissão de internet, e até mesmo em um ambiente residencial, né? Sabe o nome desse tipo de cabo? Nosso cabo, vou colocar só o CC aqui, ó. Cabo coaxial, né? Então a gente tem duas formas de transmitir a informação de um terminal remoto para uma fonte de processamento. Não que sejam só essas duas, mas é o que é usado. Um tem vantagem sobre o outro. Então, vamos melhorar isso daqui. Eu tenho duas formas de transmitir, que é cabo coaxial e fibra ótica.
do que vocês conhecem aí, qual que é a vantagem, qual que apresenta vantagem e qual que é a vantagem que ele apresenta? Bom, o cabo coaxial há interferências eletromagnéticas e com o de fibra óptica não há nenhum tipo de interferências. Perfeito. Tá? A gente não tem nenhum tipo de interferência. Nenhum é uma palavra muito pesada, tá bom, Marcelo? Mas vamos dizer assim que comparado com o outro, beleza, praticamente nenhum. Então, quanto mais cabo a gente usar, mais interferência a gente vai ter. Tá? A conclusão disso daí é que, se a gente utilizar uma comunicação por fibra ótica, em que, na realidade, o que a gente está usando é uma forma de transmitir luz e não sinal elétrico, a gente consegue fazer uma comunicação de forma que esse cabo de fibra ótica tem até aí 32 quilômetros de dimensão, praticamente sem perdas. Tá? Num cabo coaxial, onde a gente não está transmitindo luz, a gente está transmitindo energia elétrica, a gente está transmitindo sinal elétrico. Então, a gente tem uma energia elétrica ali sendo transmitida, um sinal elétrico sendo transmitido. Quanto maior a distância, maior a quantidade de perdas, maior a quantidade de ruído que a gente vai acumular, né? O que o Marcelo chamou aí de interferência eletromagnética. Então, o cabo coaxial, a gente vai ter interferência para distâncias maiores. Quanto maior a distância, maior o tipo de interferência. O problema de interferência é o seguinte: a gente pensa que a gente tem uma onda senoidal bonitinha assim, mas na realidade nossa onda senoidal, ela é cheia de ruído. E quando o meu ruído está mais ou menos assim, a gente tem uma cara senoidal bacana. O problema é quando eu acumulo muita interferência eletromagnética e meu ruído dá alguns picos dessa forma aqui. Aí chega aqui no topo, ele dá um pico aqui embaixo. Então eu não vou saber nunca quando eu estou no topo ou quando eu estou na parte baixa da minha onda. Isso é um problema. Isso vai acionar equipamentos de forma indesejada ou vai desligar equipamentos de forma indesejada. Tá? Então, para distâncias até 3 quilômetros, 3,2 km, o nosso cabo coaxial funciona bem. Acima disso, é indicado fibra ótica. Tá? Acima disso, utilização de fibra ótica. Beleza? Então, eu já dei um spoiler do que vem no futuro aí, mas de algo que eu já falei, né? Eu já falei numa ideia de isolador óptico para impedir a interferência eletromagnética entre os módulos de entrada e saída e o processador, quando eles estão acoplados no mesmo gabinete. Né? Não sei se vocês lembram, mas eu coloquei lá, ó, módulos de entrada, processador, módulos de saída. Isso aí é uma imagem da aula passada. E nessas duas intermediações, acho que tinha até uma linha separando, né? E a identificação lá de isolamento óptico. Isolamento óptico. Então, a gente vai ter uma imagem que a gente vai entender bem esse isolamento óptico aí. Tá joia? Importante agora. A gente vai ter essas conexões em campo. Então, a gente vai ter bornes conectados, né? Praticamente encaixe de fios, tá? Só que a gente precisa tratar tudo isso aí através de um sistema de endereçamento, porque tudo isso daí tem que estar salvo na memória do CLP. De onde que ele está buscando a informação? De onde que está vindo essa informação? Ou para onde ele está enviando essa informação, né? É
aquela ideia de um endereço residencial. Se ele quer falar com alguém, ele precisa saber o endereço dessa pessoa. Se alguém quer falar com ele, ele precisa buscar essa informação no endereço da pessoa, né? Vamos pensar aí na questão de número de telefone, também funciona da mesma forma. Se ele quer conversar com quem manda mensagem, ou seja, com sensores, ele tem que estabelecer essa comunicação. Ou seja, ele tem que ligar. Ele vai ligar para o número de telefone do sensor. Pô, caramba, o sensor não tem telefone, mas ele tem endereço. Então, ele vai puxar exatamente o endereço e estabelecer uma comunicação com esse endereço. Beleza? A mesma ideia para dispositivos de saída. Então, esse endereço está totalmente relacionado com onde a informação vai estar salva na memória do CLP. E ele é, maioria das vezes, baseado no número do slot e do rack, tá? Que é onde a gente encaixa os módulos, né? Módulo de processamento, módulo de entrada e saída, módulo de entrada, módulo de saída, tá? Então, o endereço típico aí, apesar da gente ter algumas variações entre fabricantes e até mesmo dentro do mesmo fabricante, variando o endereçamento em diferentes modelos, mas basicamente todo endereço vai apresentar o tipo. Se aquele dado é um dado de entrada ou se aquele dado é um dado de saída. Todo endereçamento vai apresentar um slot, né, que é o número do slot. Então, número da conexão dentro do rack. Deixa eu ver se... só para vocês recordarem aqui que é um slot. Essa peça toda aqui onde a gente encaixa tudo é o que a gente chama de rack. Tá? O slot são os módulos. O slot é onde cada módulo é encaixado. Então, eu tenho um módulo de fonte no slot 0, módulo de processador no slot 1, módulo de entrada no slot 2, módulo de saída no slot 3, por exemplo. Tá? Então, todo endereçamento vai ter a definição do tipo de dado, se é um dado de entrada e de saída, definição de em qual slot que ele está localizado, e é uma localização física. Se a gente chegar lá no CLP, no campo, e for contar, tá no slot 3, você vai contar slot 0, slot 1, slot 2, slot 3. Lá no terceiro slot vai estar aquela conexão que a gente tem lá referida na memória. Então, se eu tenho um sensor de... se eu tenho um sensor de temperatura, né? Input 0 no slot 2. Se eu for lá no campo e buscar a minha input 0 do slot 2, eu vou encontrar exatamente esse sensor de temperatura. A gente vai ter uma palavra bit, que vai identificar em qual ponto do slot que a gente está conectando aquele dispositivo. Então, lembra lá no terminal de entrada e saída que a gente tem várias conexões? Esse bit ou palavra vai estar indicando em qual desses terminais e qual dessas conexões que o dispositivo está conectado, tá? Então, eu trouxe para vocês um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um CLP específico da Allen-Bradley, PLC5. Este daqui é o tipo de endereçamento padrão deste CLP específico. Então, tipo de arquivo é um arquivo do tipo O, né? O de output, ou seja, saída de dados. Se ele fosse do tipo entrada, ele era do tipo I, de input.
ok? Então, a gente sempre vai ter o endereçamento começando informando se a gente está trabalhando com um dado de entrada ou se a gente está trabalhando com um dado de saída, beleza? Separação, aqui, número de arquivo. Número de arquivo aqui, normalmente é onde que ele está salvo ou qual arquivo de projeto de instrumentação que a gente está usando, tá? Daqui a gente não vai ter muita complexidade, não. A maioria dos arquivos que nós vamos usar aí é 0 para output e 1 para input, bom? Separação por 2 pontos, tá? Fala que eu parei de falar do arquivo e agora eu vou falar da localização física dele. Primeiro número é o número do rack. Na realidade, se eu tiver mais de um antes da barra, os dois são números do rack, tá? A questão é se eu vou ter mais de 8 racks. Então, eu vou utilizar esses números aí para identificar qual rack que a gente está usando. E dentro do módulo, dentro do rack, isso daqui é um rack. Desculpa, isso daqui é um módulo, tá? Isso daqui é um módulo. E dentro do módulo, cada pontinho daqueles, eu vou ter informado pelo delimitador de bit, desculpa, pelo número de terminal. Então, se eu tiver lá o meu módulo e está conectado lá no terminal 0, a minha informação vai ser 0, 0, 0, 0, normalmente uma palavra de 8 bits, 0, 0, 0, 0, na posição 0 que ele está conectado, tá? Então, vamos dar uma... Essa é a definição, e aqui embaixo eu tenho um quadro com alguns exemplos, né? Um arquivo de entrada, primeira linha dessa tabela aí, um arquivo de entrada, é do tipo I, lá no arquivo 1, está no rack 2, é o sétimo grupo daquele rack, ou seja, é a sétima peça encaixada naquele rack, e está encaixado, ou está conectado, a conexão é feita no terminal 17. A gente consegue fazer a mesma leitura para um output. Output é um dado de saída, arquivo 0. Tá? Perceba o seguinte, a gente tem o endereçamento aqui de forma reduzida. Então, eu só tenho um número entre ponto e barra. Normalmente, eu tenho dois números aqui, ó. Um para representar qual grupo dentro do rack e qual número do rack. Quando acontecer de eu ter só um número, é sinal que o número do rack é 0. Tá? Então, se acontecer de ter só um número, o número do rack é 0. Beleza? E primeiro terminal de conexão do módulo. Tá? Primeiro terminal de conexão do grupo do rack. Beleza? Outro exemplo. Você vê que a gente pode tirar o endereçamento de memória, mas a gente pode associar um endereçamento real também. Tá? Também é um CLP da Allen Bradley,
tá? Só que é outro modelo. Então, tipo de arquivo, número de arquivo. Este daqui a gente tem uma separação, ó, por ponto. Percebam que a gente tem uma separação por ponto. Número do elemento e depois um subelemento. Depois da barra, a gente tem a identificação de qual terminal que foi conectado, né? Identificação de qual bit que foi conectado. A ideia é a mesma quando a gente está considerando o endereço real, né? A gente só faz uma interpretação um pouco diferente, né? Tipo de arquivo aqui é tipo de módulo. Número do slot lá é número do elemento. Então, assim, é só uma forma diferente de chamar cada ponto do nosso endereço para falar que a gente consegue encontrar ele fisicamente, tá? Então, com relação a este módulo aí, né, este CLP específico, SLC 500, alguns exemplos, né? Um exemplo de endereçamento de saída e 2 exemplos também de endereçamento de entrada de dados, tá? Existe uma forma mais simples de fazer endereçamento, que é através do que a gente chama de etiqueta de marcação, em nome simplificado, de tags. Então, dentro do meu programa mesmo, eu vou pegar esse endereço e falar que esse endereço chama ali partida, por exemplo. Então, ele pode ser um botão de partida. Toda vez que eu quiser me referir a esse endereço, no meu código, eu não vou precisar digitar esse endereço. Pensa, se a gente precisasse sempre digitar o endereço, ia ser uma confusão danada na hora de programar. Então, eu consigo colocar tags com nomes que vão fazer alusão a alguma coisa, algum ponto que aquele instrumento, que aquela conexão está associada. Pô, isso daqui é um botão que liga um motor, ou seja, dá a partida no motor. Então, eu vou pegar este endereçamento e eu vou colocar o nome dele de partida. Toda vez que eu quiser falar do botão de partida, eu vou chamar partida, né? Ou a partida pode ser a descrição somente, e você põe uma sigla que te faça entender o que aquilo significa, né? Então, input, partida, botão. É algo que serve como entrada de dados e é o botão de partida. Então, você vai dar um nome, vai dar uma tag que vai te fazer lembrar do que realmente aquilo está associado, o que aquilo realmente é dentro do processo. Tá? Algumas considerações, né? A gente fala de modo de entrada e de saída. Então, às vezes, a gente vai ter a ideia de que módulo de entrada é uma coisa e o módulo de saída é outra coisa. E a gente vai precisar pegar e conectar um de entrada e um de saída. Mas nem sempre é isso. Tá? Aliás, na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes, o nosso mesmo componente aqui, ele possui conexões de entrada e ele possui conexões de saída. Tá? Então, a gente vai ter indicado nele. Então, a gente não vai precisar dois módulos diferentes, um para entrada, um para saída. A gente vai ter um módulo que consegue fazer os dois tipos de comunicação, tá? Importantíssimo. Sempre que vocês forem fazer a substituição de um módulo de CLP, você vai precisar
desenergizar o CLP, tá? Porque se tem um módulo lá conectado, ele vai estar totalmente configurado do ponto de vista elétrico para aquela quantidade específica de entradas e para aquela quantidade específica de saídas. A gente tem energização diferente para entradas e saídas. A forma que as entradas enviam informação é diferente da forma que as saídas recebem a informação. Do ponto de vista, mais uma vez, de níveis de tensão e níveis de corrente. Então, se você simplesmente tirar um módulo e encaixar outro com CLP energizado, ele vai estar fornecendo esses níveis de tensão e corrente que ele estava fornecendo anteriormente para o módulo anterior. Então, você pode, de cara, queimar conexões de entrada, né? Isso se não queimar o slot inteiro, né? Se não queimar o módulo inteiro. Então, sempre que for mexer no CLP em questão de hardware, com ele desenergizado. E outra coisa, estou falando de CLP, mas é questão de qualquer equipamento, né? A gente nunca vai mexer em hardware, em peça, em maquinário, fazer manutenção, com o maquinário ligado, não existe isso. Primeiro, que você se coloque em risco. Segundo, que você pode danificar o equipamento, tá? Então, a ideia é sempre trabalhar com maquinário desligado, tá? Aqui está energizado, mas a gente está aqui nunca, né? Nunca se deve substituir os módulos com ele energizado, tá bom? Na segunda-feira eu falo com vocês sobre as entradas e saídas focadas em sinais discretos e sinais analógicos, beleza? De hoje, turma, alguma dúvida? Tranquilo, Lucas. Tranquilo, professor. Tranquilo, então. Nós vamos... eu vou disponibilizar esses slides para vocês, apesar de terem dado só 5, 8 slides, mas para vocês verem as imagens, as conexões, tentar entender esse endereçamento no fim de semana, tá? Amanhã de manhã, eu coloco a lista de exercícios que eu prometi, tá bom? Pelo menos referente à primeira Ok, parte Lucas. aí, ou completa, vamos ver. Lembrando que essa lista de exercícios não é para ser entregue, é só uma forma de revisão dos conceitos de CLP, tá? A lista não vai englobar porta lógica e base binária, mas vai englobar somente os conceitos de CLP. Beleza? Ok, Lucas. Fechamos por hoje? Tranquilo, professor. Então a gente se vê segunda-feira, 18h15. Até lá, pessoal. Boa noite. E aí, Lucas, falou, até mais. Boa noite, Lu.